Fala pessoal, boa noite a todos e todas. Antes de eu começar esse grande programa que para mim é uma emoção muito grande, é um sonho sendo realizado em Pauta com Brizola. Antigamente o nosso programa ele era feito no Facebook, no Instagram e vocês sabem que a qualidade não é aquelas coisas, né? Quando não era um problema na nossa internet, era um problema com o celular, ou era um problema com o próprio Facebook ou Instagram. E agora o RCI me deu essa grande oportunidade da gente começar esse programa, e nós estamos no mês da consciência negra, nós não poderíamos começar de uma outra forma, né? Eu estou trazendo duas grandes figuras aqui, que é o Dr. Guilherme Teixeira e o Dr. José Leandro Júnior, que está chegando, teve um probleminha no carro, mas já está chegando já para poder participar e bater esse papo. Pessoal, como a nossa assistente social Nilzete sempre me ensinou, quando nós vamos começar um programa, para aquelas pessoas que não enxergam, as pessoas PCD, meu nome é Adriano Brizola, eu sou moreno, tenho 1,79 m, na verdade eu sou negro, não tem essa de moreno não, sou negro, né? 1,79 m, cabelos castanhos, olhos castanhos, tenho uma barba preta com um pouquinho de grisalhos, tô ali um pouquinho assim, com a barriga, com a pochete um pouquinho grande, mas nós vamos diminuir isso nesse verão que ainda dá tempo. E é isso, o nosso programa é para o povo e para toda a população, inclusive as pessoas PCDs, tá? Pessoal, eu estou trazendo aqui uma pessoa maravilhosa que já chegou aqui no nosso estúdio, que é o Dr. Guilherme Teixeira. Ele é advogado, criminalista, e eu vou agora deixar ele falar, ele se apresentar, e vocês vão ver a importância de nós termos hoje, em Cabo Frio, no Brasil, uma pessoa, um homem negro e que venceu. Então, doutor, fala aí pra gente, se apresenta pro pessoal. Boa noite a todos e todas. Brizola, me sinto honrado, agradeço pelo convite, ainda mais nesse lançamento do seu programa aqui na RCI. Você não sabe o tamanho da honraria que você me deu estar nessa data aqui. Desejo a todos uma boa noite, estou em casa, acompanhando o Brizola, respeitando as pessoas PCDs. Eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu tenho 1,74 m, sou negro, um dread curto, meio gordinho também acima do peso, né? Quem é feliz come bastante. E com a barriguinha também preponderante que eu estou buscando aí reduzir um pouco. Eu espero poder colaborar com o programa, elucidar dúvidas e trazer temas importantes para reflexão, que eu acredito que somente com o debate que a gente evolui, né? Que a gente sai ali daquele marasmo, da inércia. Porque o debate faz a gente raciocinar. Eu espero contribuir junto com outro doutor que vai estar aqui presente e junto com a sua pessoa. Exatamente. Doutor Guilherme, você falou uma coisa muito importante. Quem é feliz come muito, né? É uma pena que em plena a cidade de Cabo Frio nós temos hoje vários servidores da educação, da saúde, vários servidores da prefeitura que infelizmente, doutor Guilherme, por uma falta de administração, por incompetência da atual gestão, muitas pessoas hoje não estão podendo comer. Então muita gente hoje não está feliz, e a minha solidariedade, esse programa é justamente para vocês, para dar voz para vocês. Então é triste, doutor Guilherme, que as pessoas estejam passando por isso. O saudoso prefeito José Bonifácio, ele deixou dinheiro em caixa, ele arrumou essa cidade, ele tirou a prefeitura de Cabo Frio do CALC. Infelizmente, essa péssima gestora que está aí hoje voltou novamente a nossa cidade para o CALC. CALC, para quem não sabe, pessoal, é o SPC, é o Serasa, só que das empresas, né, de órgãos públicos como prefeitura, governo do estado e assim por diante. Então é uma vergonha hoje, toda a minha solidariedade, eu e o Everton Brizola, nós participamos e organizamos alguns protestos em frente à prefeitura, acompanhamos os servidores até fecharem a ponte. É isso que de fato pessoas progressistas de verdade, é isso que de fato, doutor Guilherme, pessoas que pensam, que têm empatia faz. Eu, graças a Deus, hoje eu não sou mais um servidor público, sou um comerciante. Estava na praia vendendo minhas quentinhas, viu, doutor? E lá na praia a gente vê muita pessoa negra, sem oportunidade, sem emprego. Mas a pergunta que eu quero te fazer, dia 20 de novembro, doutor, o que remete para você dia 20 de novembro? Então, eu também estendo a solidariedade, a gente adentrar nesse tema. Eu falo isso que quando a gente fala que tem gente passando fome, muita gente não vive essa realidade e acha mentira, isso não existe. Hoje eu sou autônomo, mas eu já trabalhei para empregador. Então você trabalha todo mês contando receber aquele dinheiro, você dedica seu tempo, exclusividade. E quando chega na data você não tem seu salário, você fica desesperado. Você imagina como é que está a cabeça de um pai de família hoje, de uma mãe de família, uma mãe solo com seus filhos, sem ter condições ali de receber qualquer dinheiro para, às vezes,
pagar a necessidade básica. A gente espera que a cidade melhore, que essas pessoas recebam os seus dinheiros que suaram e trabalharam para poder se sustentar, se alimentar pelo menos. Vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra, né? Esse mês é sempre de reflexão, de debate. Eu escutei um podcast essa semana que falava que a consciência negra são 2 vertentes. Ele é um feriado para o branco, entender a história do negro. Na verdade, eu, negro, não deveria ensinar a minha história, porque o Brasil cresceu em cima da escravidão. Mas isso é necessário. E também para o negro, porque houve um apagamento histórico. Se você for conversar com um jovem que não seja atenado com a história africana, ele não sabe de onde veio, por que aconteceu a escravidão. E a gente fica abismado, porque isso tem pouco tempo, 400 anos. Se você botar na prática, se você botar em tese na prática, na verdade não, 139 anos que foi abolida a escravidão no Brasil, que tem 400 e poucos anos. Se eu botar na prática, meu bisavô foi filho de escravo, foi escravo. E qual a consequência disso hoje para mim, para as pessoas pretas? É esse raciocínio, essa reflexão que tem que ter, não somente em novembro, mas em todos os meses do ano. Porque quando você começa a entender a sua história, e eu gosto muito de citar isso, porque eu só fui ter ciência da minha história na faculdade. Porque a minha criação lá em casa foi o quê? Você é preto, tem que estudar, você tem que ser o melhor. Não existe racismo, não se incomoda para isso. Não, isso é mimimi, você lute. Hoje eu percebo o quê? Que isso era uma maneira de minha mãe me proteger. Você vai passar com dificuldade, sim. Mas se você for o melhor, você vai estudar, você vai se destacar e você vai conseguir sair desse espaço. Hoje, com o conhecimento que eu tive somente na faculdade, porque durante o ensino fundamental e médio, a gente sabe que infelizmente no Brasil existe uma carência com a real história, né? Porque eles contam a Princesa Isabel, Dom Pedro, mas não conta de onde que veio, como é que foi sangrento, exatamente. Como é que o capitalismo do Brasil cresceu em cima do escravo negreiro. Isso era comércio. Desculpa te contar, que inclusive até hoje, né? A gente andando nas empresas, a gente vê o quanto a gente vê da população negra com serviço ali baixo ali, você vê sempre um negro ou uma negra ali, ou é faxineiro, ou é um motorista, e isso acaba que não muda. Assim, houve uma evolução muito grande, mas nós percebemos que até hoje o negro, quando ele chega no mercado, ele sempre ganha menos também, né, doutor? Não, com certeza, mas por isso que eu falo que existe uma reflexão para saber da história. Quando foi abolida a escravidão, o Brasil entrou no projeto de embranquecimento, antes da abolição realmente. Eles tinham que fazer o quê? Olha, nós temos que embranquecer, temos que virar aqui uma Europa. O que fizeram? Começaram a dar incentivo de terras para alemães, europeus, canadenses, para vir morar aqui. E o que aconteceu com o negro? Foi jogado à rua. Aí, aboliu em 1888. O que criaram? A lei da vadiagem. Não podia estar 3 pessoas na rua juntos, que era preso. Essa lei era para prender quem? O preto. Foi proibida a capoeira. Quem exercia a capoeira? O preto. Era proibido o estudo do negro naquela época. Como é que você quer que o Brasil, que foi abolido há poucos anos, tenha o mesmo patamar de igualdade entre negro e branco? Por isso que quando você vai na comunidade, massivamente, é um povo negro. Por isso que quando você vai no presídio, massivamente, é um povo negro. Não houve nenhum tipo de reparação do povo brasileiro, nesse sentido. Porque o certo era ter feito o quê? Não, vamos abolir a escravidão, agora vamos dar independência para esse pessoal. Vamos dar um pedacinho de terra para eles. Só que não. Eles quiseram o quê? Embranquecer a cidade. Gente, quando você para os livros, existem até teorias do racismo científico, que diz o quê? Que negro é dado à bestialidade, que negro não era para se reproduzir. Muitos negros eram castrados quando nasciam. Porque o intuito do povo brasileiro, na época, quem estava no domínio de poder, era embranquecer a população. E eu quero que todos saibam aqui, que estão ouvindo, essas metodologias de embranquecimento eram legais à época. Eram leis. Eram aplicadas na época pelo imperador. Eram aplicadas pelos líderes na época. Não eram coisas ilegais. E a gente vê que em outros países que aconteceu às vezes, tu vê lá, na Alemanha, o que a Alemanha fez em homenagem a milhões de judeus que morreram? Criaram um museu para não retornar àquela história. Aí hoje você vai falar de racismo, de preterimento no mercado de trabalho, é mimimi do preto. Para com isso, você pode também.
Mas como é que você pode se você correu bem lá atrás, se a sua largada foi muito diferente daquela? Porque eu falo, hoje em dia, eu fui a exceção da minha geração. Você nasceu aqui em Cabo Frio? Não, infelizmente eu amo Cabo Frio, tô aqui há 15 anos, minha cidade natal. Eu falo que Cabo Frio, eu me formei graças à Praia do Forte. Eu trabalhei 5 anos na Praia do Forte, foi o período da minha faculdade, carregando guarda-sol, montando praia, mas eu nasci na Baixada Fluminense. Meu pai se aposentou na época, veio morar aqui no bairro Tangará, e eu fiquei mais um tempo lá, e depois eu vim morar aqui, eu passei dos 21 anos até a idade de hoje, aqui em Cabo Frio. E Cabo Frio me deu tudo que tem hoje, minha família, meu emprego, meu trabalho, meus amigos. Eu sou muito grato a essa cidade e reconheço muito aqui o esforço que eu tive aqui. Mas eu sou uma exceção. A gente entende que hoje existe lei de cotas, existe também umas leis que determinam ali a não discriminação, mas acaba sendo muito difícil para aquele que não tem um conhecimento, acessibilidade. Eu falo que eu só fui ter conhecimento que tinha cotas na faculdade, mas eu fui fazer faculdade particular porque eu tinha que pagar, eu tinha que estudar, não tinha tempo para estudar para o Enem, para vestibular na época. É o que acontece na maioria das vezes hoje. Faculdade pública, quem estuda na faculdade pública? Exatamente. São filhos dos ricos. É, filhos dos ricos. Até porque eu também trabalho vendendo quentinha na praia, né? E eu sei muito bem que eu olho aquela população e eu vejo que a maioria ali são pessoas negras, mulheres negras, homens negros, tanto do mais jovem ao mais velho. E quando que um jovem desse, um homem desse, poxa, eu trabalhei na praia hoje, cheguei em casa, eu dormi, quase que eu perco o programa, tá, gente? Tô com essa cara de sono aqui porque eu dormi um pouquinho para poder descansar a mente. E como que você pode trabalhar na praia e você é uma exceção mesmo, porque precisa ter, ou seja, você por ser negro, você tem que ter força de vontade 10 vezes mais, 100 vezes mais do que o filho do branco, e não estou dizendo nem o filho do branco rico, né? Porque assim, você tem que trabalhar o dobro, porque como você trabalha na praia, depois você tem esse pique todo para você ir para uma faculdade, poder se concentrar. Então assim, é muito triste. E doutor, o que o governo municipal, em questão da informação sobre a questão das cotas, sobre a questão do direito da população em geral, mas em especial do povo preto? Então, eu falo que o governo municipal, às vezes, ele delega muita competência para o Estado e para a União. Gente, é o município que está aqui perto da população. Está na ponta, né? É o município que sabe da necessidade dali dos jovens, dos idosos. Igual a gente estava conversando aqui agora, se cada setor do município, que são vários que tem aí, abrir uma bolsa de jovem aprendiz, quantos jovens vai ter um empregado? Quantos jovens a gente tira do ócio? Quantos jovens a gente tira do tráfico de drogas? A gente tira da primeira oportunidade. Eu acredito muito do social, porque eu vim do social, eu vim do projeto social da Fundação da Infância e Adolescência. Me pegaram com 15 anos, me colocaram num projeto social, e do projeto social me jogaram para poder trabalhar no Ministério Público, aonde eu nunca tinha ideia que ia cursar direito. E ali eu comecei a conhecer desse mundo. E sabe quando é que mudou a minha visão? Que quando eu estava no corredor do fórum, eu conheci uma defensora negra da Baixada Fluminense que estudou e passou no concurso. Aí eu tive ali uma idealização. Pô, se ela conseguiu, eu também posso. Porque o que falta às vezes para os nossos jovens hoje é referência. É entender que ele, pobre, com necessidade, preto, ele consegue chegar, mas ele falta um espelho. O que hoje não tem um espelho. E o que falta também é oportunidade. Porque eu falo muito. Se você tem um município que pensa no futuro e no progresso da sua população, ele começa a regar desde a semente. Projetos sociais, de educação, projeto do primeiro emprego, o primeiro curso, um curso básico de eletrônica, um curso básico de mecânica. Porque assim, o pai, quando for trabalhar, ele vai ter um lugar para deixar o filho dele. Gente, eu sou cria de Brizolão. Eu ficava o dia todo no Brizolão, eu levava leite para casa, levava comida. A minha mãe sabia que eu estava protegido naquele ambiente de educação, e hoje o pai tem essa preocupação. Porque a gente sabe, a gente que mora da ponte para lá, a gente sabe que as influências negativas são muito grandes. Os pais lutam para o filho não ficar na rua, para o filho não ficar na esquina, para não ter a questão do envolvimento com o tráfico de drogas. Você vai na rua, você busca seu filho, você luta. Mas, infelizmente, o mundo negativo tá aí, as coisas ruins. E quando você tem também esse amparato do município, que ele pode fazer isso, ele tem condições de fazer isso, eu te garanto, se o município lançar lá no CRAS, lá no Jardim Esperança, falar que vai abrir 100 vagas para jovens que moram ali na localidade, na periferia, de manhã, 4 horas da manhã, os pais vão estar lá na fila. Exatamente. Porque é pro primeiro emprego pro filho dele.
Exatamente. Doutor Guilherme, você falou dos Brizolões, eu sou paulistano, né? E eu morava em São Paulo ainda na época que a Marta era prefeita de São Paulo. O que a Marta fez? Não sei se você já ouviu falar da prefeita Marta Suplicy. Ela pegou os terrenos abandonados e ela criou os céus. O Fernando Haddad, que hoje é o ministro de Economia do presidente Lula, o que ele fez? Ele ampliou esses céus e criou os centros culturais da juventude. Veja bem uma coisa, eu morava na Vila Nova Cachoeirinha, nós tínhamos ali um terreno baldio ali, que infelizmente tinha muito assalto, o pessoal pulava ali para dentro, inclusive estupros, né? Acontecia ali. E o que acontece? Uma vez fizeram uma pergunta pra gente, pessoal da Secretaria de Assistência Social de lá, o que nós queríamos ali. Eu peguei e falei, olha, que poderia ter um centro cultural, não falei com essas palavras, mas alguma coisa que levasse o jovem, né, da periferia para ocupar aquele espaço. E hoje, depois você dá uma pesquisada, doutor, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, da Vila Nova Cachoeirinha, é exemplo, inclusive pessoas de outras partes do mundo vêm conhecer e dá certo. É aquilo que você fala, né, doutor? Quando o governo, quando o Estado, ele é presente, o tráfico não entra, aquelas pessoas têm outras oportunidades de poder estar se formando. E ali tem grandes artistas que são formados ali. E eu falo para o senhor, e falei para o prefeito José Bonifácio na época, quando nós estávamos instituindo o programa da Moeda Social Itajuru, que os Brizolões, ele poderia fazer uma parceria com o governo do Estado para que o município pudesse ali pegar estagiários, né, e colocasse ali para poder ali ter o esporte, ter cultura e fomentar isso dentro desses espaços. Então, assim, a gente vê que falta muito, ele não conseguiu executar esse projeto, esse programa, porque ele veio a falecer, né? Mas o que falta, eu sempre falo pro Everton, o que falta é vontade política. Sim, não adianta o senhor e a senhora que está em casa ficar à espera de um milagre. Se não houver vontade política, se o senhor e a senhora não abrir a tua boca para cobrar, como nós cobramos o aumento da moeda, o pagamento dentro do mês, também as coisas não vão mudar na questão da cultura, não vai mudar na questão do esporte. Olha aí, esse ginásio há quantos anos está abandonado? O Teatro Municipal abandonado, onde muitas pessoas, muitos jovens e adultos da periferia poderiam estar usando esse espaço, né, doutor? Não, é importante falar que a cultura é a porta de entrada para o jovem conhecer um outro mundo, entendendo? Porque eu vim de uma comunidade, eu lembro muito disso. Minha mãe, assim, ela criava galinha, eu e meu irmão buscava lavagem. Qual é o nome da sua mãe? Dilceia. Mãe da minha vida, Dilceia. Dona Dilceia? Dilceia. Dona Dilceia, um beijo pra senhora, parabéns pelo teu filho, tá? Parabéns pela tua família. Minha mãe criava porco, matava porco pra vender, eu e meu irmão buscava lavagem, e eu era jovem, ficava naquilo. Eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Tipo assim, eu ficava assim, eu não quero estar aqui na rua trabalhando, eu não quero isso. Eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa diferente, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Porque eu ficava vendo o futuro das pessoas à minha volta, eu tinha aquela inquietação. Eu falo, eu não quero esse futuro pra mim. E de um lado também, quando eu olhava na esquina, eu via aqueles meus amigos lá na esquina, com o Kenny no pé, naquela época do Hedley. Mas aqueles garotos que faziam as coisas erradas. E eu, como jovem, ficava tentado. Porque eu ficava, pô, eles têm aquilo, tudo isso, e eu também não tenho. Mas por causa de um projeto social, eu vi o quê? Existe um mundo além daqui, existe um mundo fora. Uhum. Igual eu te falo, tu sabe que eu faço parte do coletivo Olhar da Perifa. Sim, sim. Lá a gente dedica do tempo de maneira gratuita, não tem ajuda de custo de ninguém. Ele é sediado no Brizolão do Jardim, Tami Carvalho está de frente. Beijo, Tami. Nós ali temos curso de fotografia, de direitos humanos, de grafite, aula de história. Você tem que ver o número de inscrição de jovens para participar. E às vezes nós não temos vagas. E às vezes a gente não tem tempo. E tu vê, sem incentivo nenhum. Entendi. Doutor Guilherme, segura só um pouquinho. Sim. Olha aqui, eu te peço desculpa. A Rosa Maria, quero agradecer a todo mundo do YouTube que está nos assistindo. Mais de 80 pessoas nos assistindo. Muito obrigado, tá, pessoal? A Rosa Maria falou verdade. Meus netos precisam estudar. Eu tenho uma filha autista que precisa muito de ajuda. E quando a gente fala, o doutor Guilherme, a gente não é uma coisa muito longe, não. Nós temos uma cidade milionária, bilionária, e os equipamentos aqui não funcionam. Eu conheço pessoas que é do projeto Tambor Urbano, esqueci até o nome do rapaz que dá aula de percussão lá no CRAS da Boca do Mato, e ele fala, Adriano, é muito mal divulgado. Entendeu? E aí a prefeitura te paga um mês, o outro não paga, apesar de muitas das vezes as pessoas estarem ali mais por amor do que o salário é muito
né, baixo, mas aquelas pessoas não chega a comunicação. Aliás, a comunicação da Prefeitura de Cabo Frio é péssima em vários sentidos, né, doutor? E assim, poderia ter uma pessoa técnica que pudesse assumir hoje um equipamento e que pudesse trabalhar junto com a comunicação da Prefeitura, porque nós temos, se eu não estou enganado, a Vanessa está nos assistindo, quero mandar um beijo para a jornalista Vanessa Martins, que é a jornalista que me ajuda, que escreve os meus projetos, está sempre do meu lado. Quero aproveitar o ensejo, mandar um beijo para todas as pessoas da família do prefeito José Bonifácio que também estão nos assistindo, e dizer, nós temos aqui 8 CRAs fixo e 2 que são... não é provisório, me desculpa. Itinerante, né? E que eles poderiam estar funcionando muito bem. Dentro do Minha Casa Minha Vida, aquilo ali é um cubículo ali. Como que você vai fazer uma ação social, um trabalho social ali dentro, se o próprio equipamento é péssimo de qualidade, de gestão? Então isso impacta muito na vida das pessoas, né, doutor? Bastante, né? Igual uma coisa que você falou, é interesse político. Por isso que essa necessidade da população cobrar. Porque se você quer uma melhoria na sua comunidade, na sua localidade, vai ser somente pelo social. É esse social que faz a diferença. Tá tudo sucateado. E às vezes eu acho má vontade. A informação nos chega, muitas vezes, porque eles não querem. Eu estava conversando com jovens que eu tive lá no coletivo. Eu fui dar uma palestra, foi no Brizolão para os jovens, né? Eu estava incentivando eles a não esperarem nada sentado. Buscar oportunidade. Porque ninguém vai dar nada de graça para eles. Ninguém me deu nada de graça. A gente briga, a gente chegou na posição de brigar, de cobrar, a gente busca oportunidade porque a gente tem um conhecimento maior. Eu falei com eles, vocês têm que cobrar oportunidade. Se vocês chegarem num banco, se você vê um jovem trabalhando lá de 15, 16 anos, pergunta, como é que você conseguiu essa oportunidade? Aonde que eu mando o currículo? Porque se você vê, tem muitas empresas que contratam um jovem aprendiz, mas onde que é divulgada essa oportunidade? Será que não está sendo seletivo algumas pessoas? Eu falei com eles, começa a cobrar, vai lá falar com o gerente, fala, eu queria saber uma oportunidade de emprego, que eu estou vendo um jovem aprendiz aqui. Todo banco que eu vou agora eu pergunto. E falo para o pessoal do Jardim, olha, vai aqui no banco, procura o fulano tal que eles contratam jovem aprendiz. Ou vai no site do CIE, faz a inscrição e fica cobrando. Ou vai lá no cartório, no fórum, porque eu sei que eles também aceitam estagiário de nível 2º grau, paga R$700 por mês, 4 horas por dia. Não chega essas oportunidades. Por que não chega? Para os jovens que mais necessitam. Então, assim, a gente que tem um pouquinho de trajetória, é o que eu faço, eu tento fazer o quê? Buscar as oportunidades e levar para os jovens que são de bairros mais periféricos, que às vezes não têm esse conhecimento. Aí eu não sei se é má vontade, igual você falou, a questão da máquina também estatal, que poderia centralizar. Gente, se o município virar para as empresas de Cabo Frio, dar um incentivo fiscal para a contratação de jovem aprendiz. Exatamente. Gente, quantas empresas tem na cidade? Verdade. Um custo bem menor, talvez, do que um funcionário. Não é dispensando um funcionário de CLT, mas a primeira oportunidade de emprego, onde o jovem vai ter responsabilidade, vai ter compromisso, vai ter horário. Tipo assim, e vai se agarrar essa oportunidade. Porque a necessidade do jovem hoje é se manter útil. Eu me lembro o prazer que eu tive quando eu recebi meus primeiros R$400 de salário. Minha mãe travou os 200. Minha mãe falava, vou guardar pra você. Minha mãe era assim, porque a gente é irresponsável. Economista, né? Minha mãe falava, não, filho, tá guardado pra você, se você quiser fazer um curso, aquilo, isso. Mas você se sentir útil, você ter o seu dinheiro, isso é muito bom, isso é necessário para a evolução da sociedade. Brizola, eu tive uma coisa em mente. Se você der uma base para as crianças, para os jovens, de ter ali a oportunidade de fazer um curso técnico, de se profissionalizar, dificilmente dos 22 anos aos 50 anos ele vai depender do setor público. Porque ele tendo condições de se autossustentar, ele vai pagar uma consulta. Ele hoje tem uma consulta popular. Exatamente. Ele não vai mais lá na fila do SUS, então ele vai deixar realmente para quem precisa. Só que assim, a gente vê o desinteresse de informação, é para manter o povo na ignorância. Porque é máquina de manobra, né? Exatamente. É mais fácil você manter o povo na ignorância. A Laísa está me fazendo uma pergunta aqui, fugindo da nossa pauta, fazendo da nossa temática. Ela falou que a mãe dela estava recebendo, ela foi afastada, né, temporariamente, acho que pelo LOAS, porque ela estava com um problema na mão. E agora ela foi cortada esse benefício sem um prévio aviso, né? E dentro do aplicativo consta que ela tem que estar recebendo até janeiro, doutor. E ela não está conseguindo resolver isso.
Ô Laísa, depois eu vou passar o contato do doutor para você, ele vai tentar te instruir, apesar dele ser um advogado criminalista, mas ele entende muito melhor do que eu, de direito, ele vai poder estar te explicando direitinho, tá? Não tem problema não. Laísa, eu te oriento você fazer o quê? Entrar com recurso administrativo dentro do próprio aplicativo, porque tem uma colega lá que trabalha comigo em previdenciário, isso aconteceu, eles estão rescindindo vários benefícios, mas a partir do momento que você recorre, eles estão restabelecendo. Aí, caso não se resolva, eu aconselho procurar um advogado especialista na área. Entendeu, né, Laísa? Mas depois você pode procurar o doutor que ele te explica com mais calma. E, doutor Guilherme, Zumbi dos Palmares para você. Então, o Zumbi dos Palmares é uma das referências, né, dos líderes negros aí, significa luta, resistência. Temos também Luiz Gama, que em tese a gente fala que é a nossa referência no mundo jurídico, que lutou e alforriando vários negros. Porque eu só estou aqui porque vieram pessoas antes de mim. Eu tenho que dar homenagens a essas pessoas que vieram antes e lutaram e mostrou que é possível. Por isso que é a importância da história. Por isso que as pessoas querem apagar a história do nosso país. Porque eu acho que assim, se você não conhece a sua história, você não consegue buscar a sua autoestima. Você não sabe o que você quer para o futuro. Eu lembro que eu tive um dia, eu estava conversando com uma amiga da minha esposa. Eu fui para ver como que a minha história é nublada, porque ela começou a conversar comigo, ela veio falar que o bisavô dela, não sei de qual lugar da Europa que veio para cá, que recebeu a maior honraria na época aqui do Brasil, ele era da parte imperial, que ele recebeu a maior honraria. Ela contou, ela tem todo o histórico da família dela lá, em fotos e tal. Aí eu parei para perceber, eu falei, qual é a história da minha família? O máximo que eu conheço é minha avó. Assim, eu fiquei comparando, eu falei, por que eu não consigo saber a minha linhagem? É esse apagamento histórico que tem. É esse apagamento histórico. A partir do momento que foram lá, tiraram da África e jogaram a gente para cá para trabalhar, para a gente trocar os nossos nomes, trocar as nossas origens, a nossa cultura, a gente foi obrigado a aceitar o nome dos nossos donos, uma religião também que não é nossa, e assim houve um apagamento histórico. Aí acaba não tendo resistência, né? Falar em religião, doutor Guilherme, no nosso terceiro programa nós vamos trazer aqui, olha que coisa muito importante, eu vou trazer um pastor, um padre da igreja brasileira, vou trazer um babalorixá, vou trazer também, nós vamos procurar, a nossa produção vai procurar algumas lideranças para a gente debater isso também, porque é muito importante. Hoje a gente ainda vê, infelizmente, com todo respeito, né? Eu queria até depois entrar nessa pauta com você. No Rio de Janeiro, terreiros de candomblé, o bando de candomblé, hoje em dia o próprio tráfico está amedrontando essas pessoas, invadindo, quebrando tudo e proibindo essas pessoas de ter a sua fé, de ter o seu templo, exatamente. E depois eu quero que você me fale sobre isso daí. E vai ser um programa muito importante, porque eu quero saber sobre a religião, a importância do social. Todos nós, inclusive até você, eu quero depois saber a sua importância social, o que você faz de importante para a sociedade, porque as religiões, ela tem um poder de influência muito grande, mas eu também gostaria de saber o que ela faz de social para o bem-estar das pessoas, em especial das pessoas mais pobres. Mas esse é um próximo programa. Sim, com tá? certeza. E, doutor Guilherme, por que sempre uma bala perdida, que na verdade é sempre achada, porque na maioria das vezes é sempre um corpo preto que é estendido ao chão por uma bala que vem muitas das vezes da mão de um homem branco, né? E muitas das vezes a mando do próprio governo do estado, que sempre que entra na favela, na cabeça deles, no universo deles, sempre na favela só tem bandidos, só tem marginais. Por que é sempre um corpo preto que está estendido ao chão? Então, porque estruturalmente o preto foi condicionado a esse sub-humano. Então, por isso que você vê que massivamente maior população de comunidades são negros. Você vê que massivamente maior número de pessoas presas são negros. Você vê massivamente, por meio de dados comprovados, que mulheres pretas são maiores vítimas de violência doméstica. Você vê também que massivamente negros são presos por erro de reconhecimento fotográfico. Que eu acredito que o Supremo agora proibiu, né, de ter aquelas fotos nas delegacias, né? Houve ali uma decisão para tentar inibir, mas ainda continua tendo esses erros fotográficos. Eu trabalho com isso rotineiramente. Então, se você perceber que isso não é coincidência, por que o negro está em índice maior em tudo? Tanto de ser preso, de ser reconhecido de maneira errônea, de ser vítima de crimes.
Jovens negros entre 16 e 28 anos já sofreram uma abordagem abusiva. Eu me coloco nessa estatística e eu falo que pelo fato de eu ter estudado, me graduado, 2 pós-graduação, não de maneira nenhuma inibe qualquer ato racista contra mim, inibe que o Estado venha de qualquer maneira, sem uma fundada suspeita, fazer uma abordagem, porque isso está na estrutura do governo brasileiro, é colocar o negro como inimigo. É isso que de fato acontece. Então, quando você tem o negro por inimigo, você não tem medo de errar. Você atira dentro da comunidade sem ter peso, você faz uma abordagem policial sem saber realmente se preenche os requisitos para aquela abordagem. Quantos vídeos a gente vê rotineiramente de pessoas que nem sequer os policiais nem abordam na Zona Sul? A gente tem um vídeo famoso em São Paulo que a polícia de São Paulo foi fazer uma averiguação dentro de um condomínio. Você chegou a ver esse vídeo? E o cara gritando, vocês são os policiais de merda. Sim, aquilo, sim. Ofendendo. Vai acontecer dentro da comunidade para você ver toma um tiro na cara, né? O que vai acontecer com eles. Aí você diz que isso não é estrutura criada para proteger uma parcela da sociedade e matar e prender outra. É verdade. Você falou em São Paulo agora, o vice-prefeito eleito de São Paulo na chapa do Ricardo Nunes, ele deu uma entrevista e ele falou que a abordagem nos Jardins, da Paulista para o outro lado, onde é classe média alta, a abordagem, de fato, ela tem que ser diferente e quando chega na periferia, tem que ser mãozinha na cabeça mesmo. Para você ver o discurso desse cara, ele, inclusive, eu acho que ele é capitão da rota, é triste, é muito triste porque as pessoas, infelizmente, elas pegam as pessoas negras, as pessoas pretas e elas taxam como bandido e elas esquecem que o negro, tem muito negro advogado, tem muito negro juiz, infelizmente a maioria de forma tardia, mas tem. Mas também tem aquelas pessoas também meio complicadas, né, doutor? Porque tem um vereador de São Paulo, esqueci o nome dele, dá uma pesquisada aí, esqueci o nome dele, mas vereador de São Paulo, que ele é contra para negro, ele é negro, e ele fala que ele não precisou disso, ou seja, porque ele não precisou, ou seja, os demais não precisam. Holiday, o nome dele é Holiday. Sim, sim. Assim, eu igual falo, respeito o entendimento de todo mundo, não generalizo, cada um teve a sua experiência de vida. O que você não pode negar é o sofrimento do outro. Às vezes, você, por achar que não passou por uma situação, não é que você não tenha passado. Eu estava conversando com um amigo um tempo atrás, que ele falou, eu já tive situações quando jovem, hoje eu nunca passei por isso. Ele é policial, né? Mas eu falei, quando você passou por algo que você achou estranho, o que você fez? Eu dei uma carteirada. Aí eu falei, você é policial, você tem a carteira do Estado que te protege. Então, quando você sente que algo está saindo do controle, o que você faz? Você se identifica, aí você entende, não, é só mais um colega, vamos deixar ele passar, tal, aquilo, isso. É o que acontece muitas vezes com o vereador. Tipo assim, se ele passar por uma situação que ele vê que está saindo do controle, logo se identifica como vereador. Eu não falo que eu sou advogado em momento nenhum, eu não gosto de usar a minha função como proteção, dizer, olha, eu sou advogado, aquilo, isso está fazendo errado. Eu quero ser tratado igual a todo mundo. Então, eu acho que se você usa ali de um artifício que às vezes uma autoridade que o Estado te dá para se proteger, na verdade, você está tampando o sol com a peneira. Você está tampando o sol com a peneira. E eu botei algo como fundamento, a partir de um tempo para cá, dos 2 anos, que é que toda vez que eu for abordado, eu perguntar por que eu estou sendo abordado. É direito meu, é direito do cidadão, quando você sofreu uma abordagem. Só que eu falo com a população, saiba onde perguntar. Eu não vou perguntar isso tarde da noite dentro da comunidade para ter uma resposta, talvez levar um tapa na cara, ter um esculacho, porque para falar que eu tava com a droga, aquilo, isso é muito mais fácil. Mas eu passei por uma situação que me causou um constrangimento, que até minha esposa, ela quis criar um problema, que ela tava atrás, ela não fez. Eu tava indo no show, no shopping, eu deixei meu carro na rua ali do lado do shopping, e eu saí na frente porque eu tava falando no telefone. O policial do nada parou na moto, abordou, aportou a arma pra mim. Aí falou, você tá com alguma coisa aí? Eu falei, boa noite. Ele, você tá com alguma coisa aí? Eu, boa noite. Ele, boa noite. Você tá com alguma coisa? Eu falei, não, com a coisa o quê? Eu preciso saber. Não chegou a descer da moto. Aí ele levanta a camisa. Eu falei, por qual motivo? Não, levanta a camisa. Aí eu levantei a camisa, ele, não, pode ir lá, tal, aquilo, isso. Aí minha esposa veio querendo discutir. Só que isso ali, eu tava em frente daquele bar e tinha assim, várias pessoas olhando e eu me senti muito mal com aquilo. Primeira vez com uma abordagem eu me senti muito constrangido. Eu já era advogado. E tipo assim, eu botei na minha cabeça a partir de hoje que
toda vez que eu for abordado, se for um lugar público, aquilo, isso, com a maior educação possível, eu não preciso debater, não preciso gritar. Eu vou perguntar, policial, por qual motivo você está me abordando? Qual é a fundada suspeita? Porque eu quero entender o que eu fiz para chamar a sua atenção para eu ser abordado em público e me causar um constrangimento. Porque as pessoas podem falar que não. Eu quero minha segurança. Tudo bem, eu quero minha segurança também. Mas eu quero saber qual é o motivo que eu estou sendo abordado. Porque eu me senti constrangido em frente de um bar lotado, as pessoas me olhando, julgando com o olhar, e eu ter sido abordado daquela maneira sem, ao meu ver, nenhuma fundada suspeita para isso. Então, assim, o conhecimento, você começa a usar ele na prática que eu estou fazendo a partir de agora. Então, assim, eu percebo alguns atos e olhares racistas, e isso é normal, só que eu não me incomodo. Eu quero estar naquele espaço, eu me fico triste. Por causa da minha profissão e da minha condição financeira hoje, eu consigo sair do país, eu consigo ir a alguns lugares. Eu tive no Paraná mês passado, eu só vi um negro na rua. Eu só vi um negro no Paraná. Eu ficava, e quando ele me viu, ele me olhava com um olhar tão de esperança, me cumprimentou, que ele viu, tipo assim, cumprimentando. Não tô sozinho nesse mundo, né? E eu lembro que eu encontrei uns amigos na confraternização na churrascaria, eu cheguei depois, e quando eu entrei numa churrascaria lá, tipo assim, eu senti, todo mundo olhou, virou pra olhar, e eu olhei no ambiente em volta, e isso a gente repara, isso é coisa de preto, gente. A gente repara, vê todo mundo branco, só você ali, você olha, caramba, não tem nenhum irmão meu aqui. Não tem nenhuma pessoa de cor. Isso eu reparo. Quando eu vou num lugar mais requintado, eu olho, quem tá ali me servindo é negro, é o segurança que tá negro e eu que tô ali curtindo. Assim, e eu não deixo, assim, eu acho que a gente tem que estar ali. O negro é um movimento vivo. Você tá ali, você mostra, não, eu venci, eu tô aqui, eu tenho condição de pagar e votar. E dane-se quem se incomodar. E eu quero que venha mais pessoas para cá, é o direito seu. Você quer ir lá pagar uns R$200 no prato, você trabalha para isso, você pode. Você pode, você não trabalha também? Sim. Você não pode tirar, e você vai lá. Não é porque as pessoas vão me olhando, tem que me aturar. E se falar alguma coisa, eu vou processar. Tá certo. Doutor Guilherme, para as pessoas, os jovens, os homens negros e negras das periferias, do outro lado da ponte, esse programa é feito para vocês, tá, gente? Hoje nós não vamos conseguir colocar aqui o Boca no Trombone, porque foi uma coisa muito rápida, mas os próximos programas, eu tenho certeza que o Dr. Guilherme vai acompanhar também, nós teremos aqui um vídeo nesse telão aqui, onde as pessoas, doutor, vai ter a oportunidade delas poderem colocar de fato a boca no trombone e falar aquilo que elas acharem que elas querem falar. Ô Everton, o Dr. Júnior tá lá embaixo no Lojão 2000, vê se você consegue mostrar para ele onde que é, por favor. Dá uma baixadinha. O Everton vai descer aí, tá bom? Então, o que eu queria saber para você, dizer para você, você venceu na vida, tá vencendo ainda, tem muitas coisas, você é um cara novo. O que você pode falar para a população do outro lado da ponte? Que esperança que ela pode ter? O que o jovem pode ter para ele poder vencer na vida também, assim como você venceu? Meu primeiro recado é para os pais, principalmente para a mãe. A mãe é a base de uma família. Lutem pelos seus filhos, porque ninguém vai lutar por eles. Eu só tô aqui porque minha mãe lutou por mim. Eu só tô aqui porque minha mãe, na época eu me perdi um pouco, ia me buscar na escola, quebrava a vassoura nas minhas costas. E tipo assim, que se ela não tivesse feito isso, talvez eu estaria preso, não estaria nessa vida que eu tô hoje. Eu sou muito grato a ela. E eu entendo que ela passou muita dificuldade comigo, muita mesmo. Mas tipo assim, o orgulho que você vai ter pelo lutar do seu filho vai valer a pena. E jovens, que eu dou o conselho para vocês, homem, mulher, primeiro fato, não usem drogas e estudem porque vai valer a pena, você vai sair da sua realidade. E o mais importante que eu falo não é você sair da sua realidade, é você voltar e mostrar, é possível, eu consegui, por meio do estudo, fui lá, trabalhei, corri atrás, porque tem um mundo gigantesco fora de Cabo Frio. Tira um dia, vai passear no Rio de Janeiro, vai nos pontos turísticos. Tem muitos irmãos nossos, pobres de comunidade aí que venceram na vida. Seja bem-vindo, meu irmão. Pessoal, aqui eu já falei que aqui a gente não tem protocolo. O doutor Leandro Júnior acabou de chegar, José Leandro Júnior acabou de chegar. E veio todo bonitão, veio de rosa com preto, é uma mistura trans aqui nessa coisa. Parabéns, né? Tô me sentindo até mal de tanto estilo, né? Tanto estilo, né? Muito obrigado. Boa noite. Uma voz dessa, né? Boa noite a todas. Sua câmera é aquela ali, tá? E todos. Estou um pouco cansado, porque o dia de amanhã promete ser grande.
E nos preparativos para amanhã, a gente acabou atrasando um pouquinho aqui. Hoje eu te peço muito perdão. Imagina que é isso. Antes de pedir perdão, eu quero parabenizar você. Obrigado. Esse programa, esse programa que promete ser um canhão de audiência. Com certeza, já é, tá bombando aqui, viu? É um canhão de audiência e que com certeza vai trazer muita coisa boa para Cabo Frio. Com certeza. Sempre que o microfone se abre, não é sempre que ele traz benefícios para a comunidade, mas com a seriedade que o Brizola toca o processo da vida pública dele, eu não tenho dúvida que esses microfones serão os microfones da sociedade cabo-friense, da comunidade cabo-friense, será o microfone do reclamo. Parabéns, Brizola. Obrigado, Júnior. Uma honra ter você aqui, tá? Quando pensei no programa, a primeira pessoa que eu pensei, depois liguei pra Tami, pedi pra ela uma orientação, ela já falou do Dr. Guilherme também. Logo comecei a stalkear o Instagram dele, comecei a ver que o cara é fera mesmo, ela me passou algumas questões deles aí que eu vi que ele é de um movimento social também muito importante. Agora, você não vai fugir da raia não, tem 15 minutos ainda de programa e eu vou agora detonar você com a importância. O dia 20 de novembro para você, doutor Leandro Júnior, qual a importância para você? Eu já fiz essa pergunta, mas o doutor Guilherme já respondeu, agora deixa o Júnior responder. Na verdade, é uma data muito emblemática, porque nós trabalhamos o tempo inteiro, e o doutor sabe disso, nós trabalhávamos, o Movimento Negro trabalhava muito com 13 de maio. 13 de maio, data da abolição da escravatura, e nós trabalhávamos com a questão do combate ao racismo, da igualdade racial, da reafirmação. Pode pôr aqui, Everton, não precisa se preocupar com a câmera não. O negro também é bonito, o negro também é inteligente, e quando a gente conquista ou a gente percebe que aquele movimento tinha, inclusive, uma expressão estrangeira que eu não me lembro bem, que dizia que o negro era lindo, mas tinha uma expressão, eu não sou bom em inglês, mas o negro é lindo. A gente cunhou muito isso durante muito tempo, porque a gente trabalhou muito a questão da beleza negra, os nossos desfiles, porque era preciso falar aquilo. Teve um momento que era preciso falar aquilo e reafirmar nossa condição enquanto ser, enquanto gente, não objeto de uma sociedade perversa. E porque, na verdade, você ouvia um rádio, a voz, por mais que fosse negra, a pessoa achava que era branca. Ligava a televisão, eram louros de olhos azuis ou os brancos normais que dominavam tudo. E a gente precisava, naquele momento, reafirmar. Mas aí veio o 20 de novembro, que precisava dizer outra coisa. A gente, além de reafirmar através do 10 de maio, olha, o preto também é bonito. Olha, o preto também é gente. Olha, o negro também precisa de espaço. Olha, o negro, a gente descobriu que era de direitos. De direitos. E aí, buscar inserir o negro no mercado de trabalho, a mulher negra ter a condição de ganhar igual ao homem negro, ou igual ao homem branco, ou igual à mulher branca que ganha menos. A questão das cotas, incluir os nossos jovens e os nossos negros na universidade. Aí veio o 20 de novembro. O 20 de novembro é uma luta por direito e reafirmação do nosso espaço na sociedade. Por isso as cotas. Por isso nós defendemos as cotas. Com certeza. A gente defende a igualdade do negro no mercado de trabalho. E por aí vai. É uma luta que não se cessa, porque nós temos... Desculpa, Brizola, eu estou quase com a garganta seca, já vou tomar um pouquinho de água. Pode tomar. Mas o tema é pungente, o tema é bom, e tomara que a gente escuta isso muitas vezes, não só no 20 ou no 13. Sim. Tomara que a gente escuta isso muitas vezes, porque uma sociedade que você sai perguntando na rua de quem é racista, de todo mundo diz que não é, e você vê essa divisão e esse racismo todo exacerbado em todos os setores da sociedade, está estranho. Então a gente precisa discutir isso, não só no 13 e no 20. Não precisa ser todo dia, mas uma vez na semana, durante todo o ano, a gente precisa discutir igualdade racial nesse país. Mas os empresários que estão nos assistindo, ele tem que entender que o preto tem fome todo dia, o preto tem necessidade todo dia, precisa de saúde pública todos os dias.
que ele é gente todos os dias, não é só na época, né, do 20 de novembro que você trabalha temas, que você coloca na porta da tua empresa, que você está ali empregando e que dá prioridade ou não para a mulher negra, para o homem negro. Mas, doutor Júnior, vou te chamar de Júnior mesmo carinhosamente, como eu sempre te chamei. Do outro lado da ponte, o que você acha que falta de política pública na questão municipal que atenda a população mais carente? Porque nós já sabemos que a população carente, a maioria já são negros e negras e jovens da periferia, a maioria são negros também. Onde falta o governo municipal, principalmente nesse desgoverno que está tendo agora, o que está faltando para que as pessoas sejam mais incluídas? Olha, na verdade, a gente tem que falar, porque não é uma coisa simples, é uma resposta que demanda muita discussão. Sim, sim. E uma das discussões que é preciso entrar, e não precisa apontar esse ou aquele, mas uma das discussões que a gente tem que entrar é o combate à corrupção na nossa prefeitura. Uhum. Essa é uma discussão, porque a gente discute muito uma prefeitura com um orçamento de mais de R$1 bilhão. Evidentemente que você tem as despesas correntes, as despesas rubricadas que não podem, né? Educação, saúde, precatório, uma série de despesas. Mas sobra para investimento, sobra para folha. Então, a gente tem um companheiro que você conhece bem, não vou citá-lo aqui, mas a gente tem um companheiro que fala do outro lado da poça. Você lembra bem, né? Sim. Do outro lado da poça. Então você encontra Jardim Esperança, você encontra Boca do Mato, você encontra o Tangará, você encontra Tamoios inteiro. Do outro lado de cada poça você encontra Manel Correia, você encontra o Buraco do Boi, você encontra o Murubá. Então, quer dizer, uma série de comunidades sofrendo todo tipo de abandono numa cidade com R$1 bilhão de orçamento. E com salário atrasado, e as pessoas não sabem quando que vão receber. Então, Brizola, evidentemente que pode-se falar uma série de coisas e a gente tem que apontar. Mas uma das principais coisas a se debater nesse tema de investimento público, de abandono de comunidade, da periferia de Cabo Frio, é o combate à corrupção, que está grande demais. Exatamente. Não o combate à corrupção. A corrupção está grande, então é preciso... E não é desse governo, não estou falando desse governo, não. Eu estou falando que está perpassando uma situação de corrupção na prefeitura há muito tempo e que o negócio está descambando, está entrando e não se consegue ver luz no fim do túnel. Verdade. O doutor Guilherme Teixeira, ele falou que se no CRAS for ofertado vagas de emprego, pais e mães com certeza vão madrugar na fila para querer ali ter a oportunidade do primeiro emprego para o jovem. E o que você acha disso? Hoje os CRAS não tem nem funcionário, o mínimo de funcionário possível, trabalhando, quem dirá ofertar emprego. A prefeitura poderia fazer um trabalho junto com os empresários da cidade e, é claro, o CRAS é a porta de entrada do serviço social, do trabalho social, da oportunidade para as pessoas das periferias. Como que você acha que isso poderia ser feito? Assim, você que já exerceu cargo público, uma pessoa experiente, é advogado, aliás, você é quase tudo, né? Você é um arco-íris, né? Eu acho que você já exerceu cargo público. O que você faria se você fosse Brizola, prefeito hoje? na verdade, eu vou voltar a isso aí. Eu queria, inclusive, pedir à sua produção que desse para a gente uns minutinhos a mais, viu? Porque o tema é muito importante, Sim. É propício, é do momento. E você citou um instrumento de política pública importantíssimo. Já confirmaram aqui, só porque sua voz é muito gostosa, vai dar um pouquinho a mais de tempo. Excelente. Hoje a gente fala muito em CRAS e CREAS, não é isso? Sim, exatamente. Tem um CAPSI, outros falam CAPS, né? Sim. Mas há pelo menos 10 anos atrás, a gente falava em PAIF também. Sim. Você tinha os CRAS, que eram unidades centrais, e você tinha os PAIFs por dentro dos bairros que funcionavam maravilhosamente bem. Eu sou servidor público concursado da Prefeitura de Cabo Frio e trabalhei num PAIF do Manuel Correia lá em 2008. Mas por que funcionava? Porque naquele governo se montou na Prefeitura um setor de projetos, de captação de projetos e recursos. Eu lembro até o nome da servidora, era uma servidora chamada Cláudia, que a gente carinhosamente chamava de Claudinha. E naquele momento, o que ela começou a fazer? Ela começou a entrar pela Rede de Assistência Social Federal e começou com
se eu não me engano, o nome é calque, né? Isso, regularizado. isso, exatamente. O SPC da prefeitura a prefeitura estava fora do SPC naquela É época. o que nós falamos agora, que inclusive a prefeitura entrou no calque novamente, né? Perfeito. Então, a partir daquele compromisso, daquele governo, que também teve falhas, também teve uma porção de loucuras, mas aquele compromisso, aquele governo com o social da cidade, o que se estabeleceu? Começou a buscar recurso, começou a vir dinheiro do governo federal para investimento no social, e começou a abrir PAIF, e tinha curso de capacitação disso, tinha curso de artesanato, tinha capoeira, tinha o professor de educação física dando... E era uma rede em todo o bairro sensacional, através dos PAIFs. Então, eu tenho certeza, isso eu tenho certeza, a prefeitura, o próximo governo, precisa se rearrumar, se reorganizar, organizar a prefeitura do ponto de vista da captação do recurso, do ponto de vista da tua viabilidade para montar, se cadastrar no governo federal, para buscar, para captar e pagar o que deve também, né? Porque é importante ter uma prefeitura enxuta. Evidentemente que não vai se conseguir pagar em 3, 4, 5, 6 meses, mas dá para pagar, porque Zé Bonifácio pode ter todo defeito do mundo, mas vinha fazendo isso. Exatamente. Vinha fazendo. Zé pode ter todo defeito. Era ranzinzo, não gostava de muito papo, homem de pouca história. Mas, pouca história não. Né? De pouco riso. Exatamente. Ele gostava muito das porro. Exatamente. Mas era um gestor por excelência que estava colocando a prefeitura em dia. Né? Exatamente. Eu quero mandar um beijo, Guilherme, José Leandro, pro pessoal de Maria Joaquina, Botafogo. Não sei que você operou um milagre lá, que tem alguém de Botafogo aqui mandando um beijo aqui pra você, mandando um beijo pessoal. Quero mandar um beijo pra Maria Joaquina. E mandaram pra mim hoje, mais cedo, uma foto, um vídeo de uma mulher reclamando que a filha dela hoje, em Maria Joaquina, não teve refeição. Ou seja, a prefeitura contrata uma empresa aí por 55 milhões, 55 milhões, é isso, doutor Leandro? E a merenda é uma porcaria, o funcionário não pode comer, ainda falta alimento. E os carros da guarda... 48, né? 48 milhões, 55 milhões foi o dinheiro da saúde, que a gente não sabe também. Deve estar na casa de Portugal, mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí nós temos um governo aí que não pagou, os carros tudo andando na cidade, travou os carros no meio da rua. Você vê a vergonha de uma falta de uma gestão. Então, se a gente fala que no centro de Cabo Frio falta o básico aqui no centro, que é uma cidade turística como Cabo Frio, está toda destruída, quem dirá dentro dos quilombos em Botafogo, em Maria Joaquina, nas periferias. E, doutor Guilherme, o que você pode falar para esse pessoal do outro lado da ponte? Que esperança que você pode pedir para que eles tenham, que novos ventos vão soprar em Cabo Frio? Bons ventos, né? Porque vento sopra direto. Então, uma coisa que minha mãe sempre fala, que a gente pobre, a gente sempre vai lutar independente dos ventos que vão estar soprando, né? Na prática, a gente tem a esperança que ocorra a melhora com a política, a gente deseja isso, mas, igual eu disse, se você não lutar por você, ninguém lutará. Então, isso aqui é um meio de cobrança também para a população ter ciência. A gente espera que a nova prefeitura organize a folha. Igual falou, tem que estancar o sangue, né? Tá tendo uma hemorragia, tem que combater essa corrupção, estancar o sangue, organizar a casa, para pelo menos as pessoas consigam respirar com o básico. Porque, igual eu disse, quando a gente fala que tem pessoas passando fome, tem pessoas realmente passando fome. Eu lembro que no período da faculdade, eu trabalhei no IBGE, eu fiz aquele concurso do censo. Eu rodei para vários lugares distantes aqui da cidade, que as pessoas não tinham nem saneamento básico, não tinha nem luz em casa. Isso era 2013, 2014. E, tipo assim, o pessoal que mora aqui não tem essa ciência. Então, é ter empatia realmente com o outro, é compreender. A gente espera que a cidade se organize. E porque tem gente que depende da máquina pública. Dependia da moeda do Trajuru, dependia de um benefício social, dependia da oportunidade. A gente quer ver nossas comunidades brilhando novamente, voltando esses cursos de capacitação, esses cursos profissionalizantes, que é a esperança do futuro. A gente fala que o povo não quer esmola, o povo só quer condições de se reerguer, de lutar e poder ter o próprio sustento. Porque é isso que realmente a gente deseja. Enquanto isso, a gente que está aqui tem que lutar para aqueles que não podem, né? Pelo menos isso aqui é um meio, né, de a gente poder debater e discutir. Doutor Guilherme, a dona Maria Anice, ela me falou que ela não tem hoje condição de poder visitar o filho na cadeia.
E antes do prefeito Zé Bonifácio falecer, eu estava escrevendo um projeto junto com a Vanessa, chamando Quebrando Cadeias, que inclusive o próprio Rafael Peçanha falou que se eleito prefeito na época da eleição, ele ia estudar melhor esse projeto e tentar implementar aqui. O que você acha que falta? Como que o governo municipal, o doutor Júnior, o doutor Guilherme, como que o governo pode contribuir? Porque hoje uma mulher poder levar um jumbo na cadeia. Quando eu falo de presídio, gente, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, não estou aqui defendendo, não, tá? Eu tô querendo dizer que existem pessoas humanas presas que cometeram delitos, que tem que pagar sim pelos seus erros, mas fora essas pessoas que estão ali no sistema prisional, tem a mãe, tem o filho, tem a mulher, que eu acho que deveria ter um investimento muito massivo, pelo menos na classe dos empresários, para gerar emprego para essas famílias, para que elas possam já servir de exemplo para o filho já não entrar no mundo do crime. O que poderia ser feito, doutor Leandro, doutor Guilherme? O que o município pode fazer? Porque a questão do Estado, eu fiquei sabendo que também tem falhado muito na questão dessa ajuda no sistema prisional, nas visitas, né? O que pode fazer? O abandono está muito grande e a massa carcerária, a população carcerária é muito grande e população negra. O que pode fazer? Deixa o doutor. Quero o ponto de vista de vocês dois. Anteriormente, eu quero mandar um abraço para a Sônia Oliveira, minha amiguíssima, que eu acho que está assistindo ou está ouvindo, e também para Carla Príscila, porque ontem eu estava vendo a relação das pessoas que estavam fazendo comentário, e essas duas eu prestei atenção. A Carla Príscila, se eu não me engano, é de Monte Alegre ainda, acho que é de Monte Alegre, e a Sônia eu acho que é de Bahia Formosa ou do Alto da Rasa. Não sei onde mora, mas essas duas eu conheço muito, porque, Brizola, antes de entrar na sua pergunta, você falou que eu fui um pouco tudo, mas de fato em Cabo Frio eu fui mesmo. Eu presidi a Associação de Moradores de Manuel Corrêa por 2 mandatos, eu fui presidente da Federação de Associações de Moradores, e depois fui presidente do Movimento Negro, e fui fazendo militância. Fui presidente do Partido dos Trabalhadores. Fui presidente do PT de Cabo Frio também, e a gente foi fazendo algumas coisas para tentar, aonde a gente estivesse, minorar a situação difícil da vida das pessoas, né? E, infelizmente, às vezes a gente recebe cada pregada da vida que dá vontade de desistir, né? Da vida e das circunstâncias dos adversários que a gente cria ou que criam pra gente, né? Mas eu nunca tive vontade de desistir, você sabe que eu estou na luta, eu continuo na luta, e uma das coisas, Brizola, que a gente precisa prestar atenção nisso que você acabou de pensar, é que, doutor, também, nós temos uma sociedade, e desculpa a sociedade porque eu faço parte dela, mas nós somos um tanto hipócritas, né? Porque a gente tem toda uma retórica nessa pauta de presídio, de dificuldade das famílias, a gente tem toda uma retórica da ressocialização, de que o preso tem que entrar, mas tem que se prover as coisas para que ele se ressocialize, para que ele saia e volte. A sociedade não quer saber disso. Infelizmente, para a sociedade vige aquele ditado antigo que bandido bom é bandido morto, né? E com essa premissa da sociedade, os governos não querem nem saber, porque eu nunca vi passar uma tinta numa cela de preso. E olha que eu vou a Bangu, e olha que eu vou a Hora Franco, a gente vai aqui no Tiago Teles e São Gonçalo, você vê coisas horríveis. Quando abre uma cela, é o rascunho do mapa do inferno. A gente não sabe por que aqueles presos, e são presos com alta periculosidade, e aquele que você enxerga não deveria estar nem ali. Deveria estar numa prisão albergue, numa tornozeleira, para estar do lado de fora. E pensando nessa pergunta que você fez em relação ao que o município pode contribuir, porque uma coisa é o preso ter que pagar por aquilo que ele cometeu. A conduta criminosa, ela precisa, ele precisa reparar a sociedade de alguma forma, e a prisão é uma das formas de reparação Sim. do que a pessoa cometeu. Mas a família não cometeu crime. A família, inclusive, fica doente quando sai a pessoa do seu meio, inclusive aquele que sustenta a família. O Estado arranca e deixa uma família com uma criança sem leite. Deixa uma família com uma mãe desempregada com 3, 4 ou 5 filhos. E eu pensando,
Ainda nesse ano, no princípio do ano, eu pensei num programa. Programa parece até fofoca, mas não é fofoca. Leva e traz. Aonde o município poderia entrar com transporte, com lanche, socorrendo as famílias que precisam tratar do seu preso, porque não é o município que vai tratar. O município vai tratar de quem precisa do auxílio, que é a família, porque é um horror chegar a Bangu. É um horror permanecer em Bangu. Se você, não sei se o doutor conhece com certeza por causa da profissão, mas as pessoas que não são advogadas, não é que não conheçam, mas não são obrigadas a conhecer uma fila quilométrica de Bangu para entrar. Às vezes não entra com nada, às vezes é só para visitar, né, doutor? É um vexame, é uma coisa horrorosa, é um submundo, e ninguém faz nada porque bandido bom é bandido morto. A sociedade já condenou nessa população. Doutor Guilherme, o que você pode... Quantos anos você tem mesmo? Estou com 35. Novinho. E você, doutor Leandro Júnior? 16 anos? Eu 16 anos a mais. 16 anos a mais? A mais, exatamente, 51 anos. 51 anos. Muita experiência. Se eu chegar com o seu tom de pele... Com 50 anos eu estou muito bem, estou com 41, beleza, vou fazer 42. Muito obrigado, bondade sua. Né? Políticas públicas para a população em geral, não digo a população negra. O que você acha, assim, como cidadão, doutor Guilherme e doutor Leandro, o que você acha que está faltando assim, para Cabo Frio deslanchar na questão social? O nosso programa, o nosso podcast, ele sempre vai ser político-social e eu quero sempre saber das pessoas o que elas sempre acham que falta, pessoas em situação de rua. Como que você acha, a maioria também são negras, tá? O que você acha que poderia, qual o tratamento que a prefeitura deveria dar para essa população? Eu, quando assessor da dona Nilza Michelotti, uma ex-secretária de Segurança Pública, não vou falar o nome, queria fazer uma parceria com a polícia para poder controlar esse número de pessoas em situação de rua, como se eu, Adriano, fosse acordar hoje querendo virar pessoa em situação de rua, né? Então, assim, a dona Nilza Michelotti, na hora, falou, não vou colocar a Polícia Militar jamais junto, temos a Guarda Municipal. O que a Secretaria de Assistência Social deve fazer é encontrar um meio de poder alcançar essas pessoas, porque ninguém acorda, doutor Guilherme e doutor Leandro Júnior, com vontade de virar pessoa em situação de rua. Tem uma série de fatores que levam a pessoa a essa situação. E vocês, como advogado, pessoas experientes, ouvem muita história, o que pode ser feito para poder estar diminuindo ou melhorando isso? Então, eu entendo que, primeiramente, tem que se fazer um levantamento e uma escuta especializada dessas pessoas para entender a real situação. Eu lembro que eu trabalhei num projeto social aqui no município, não sei se foi ano passado, para emissão de documentos, e vieram muitos moradores de ruas, se nem sequer tinha documentação. E você escutava cada história, muitas vezes por vício, muitas vezes por doença mental, muitas vezes por amparo da família. Por isso que o social ali na ponta desses projetos é muito importante para fazer o encaminhamento e o acompanhamento dessas pessoas. Não é para mascarar, pegar e colocar no lugar, para tirar de certo horário, para dizer que a cidade está limpa. É realmente mostrar que se importa. E às vezes muitas pessoas só querem uma oportunidade de emprego. Eu conheci um jovem nessa questão da emissão de documento, e eu lembro que eu encontrei ele lá, acho que foi em São Cristóvão. Ele veio me dizer que tirou a documentação dele, estava morando em rua e estava trabalhando. Ele conseguiu um emprego e conseguiu alugar uma casa para ele. Eu fiquei tão feliz que ele veio me dar uma satisfação. Porque no dia eu conversei com ele sobre isso. Conversei com ele, ele veio falar, consegui tirar o documento aquele dia, tirei todos os documentos, cortei cabelo, consegui um trabalho e aluguei uma kitnet para mim, uma residência em São Cristóvão. Então, às vezes, é só uma oportunidade, é um amparo. Porque muitas vezes não tem uma estrutura familiar. E às vezes também tem a questão da doença mental, traumas. Eu conversei com um jovem nessa ação que eu participei. O irmão dele tinha acabado de falecer, a mulher também, o filho passou por problemas. Ele cuidou, saiu do Rio de Janeiro e veio parar aqui. Estava dormindo no barco, à tarde trabalhando na praia, disse que não usava droga, mas assim, estava desnorteado. E queria alguém para dar aquele amparo. Porque às vezes muitas pessoas não dão muita ideia para a questão mental, questão psicológica. E às vezes o que a gente precisa é um direcionamento. Então essa escuta, esse levantamento é muito importante, entender por que a pessoa está naquela situação. Aí você vai ver como é que você vai poder ajudar. Para onde que eu vou encaminhar essa pessoa aqui? Para onde que eu vou direcionar ela? E vou ter que fazer esse acompanhamento.
Porque eu falo, se ali assistente social, psicólogo, fazer esse acompanhamento, às vezes, de maneira organizada, ter um cronograma, consiga tirar aquela pessoa daquela situação. Porque o que muitos poderosos querem é tirar aquela pessoa à força, internar no lugar. Tem lugar que bota até dentro do ônibus para jogar em outra cidade. Esse é um problema. Esse é um problema, viu, Brizola? Deixa eu passar uma informação para vocês aqui. A Vanessa Martins, a jornalista, acabou de me passar uma informação muito importante. Antes tarde do que nunca, né? O doutor Davi Figueiredo, procurador-geral, acaba de ser exonerado pela prefeita Magdala Furtado. Ou seja, né? Antes tarde do que nunca, a cidade... A gente sempre vai entrar na questão um pouquinho política, sim, né? Sim. E você vê um desmonte, né, de vários quadros de secretariados aqui da cidade, e não foi diferente agora para o doutor Davi Figueiredo, né? E é uma pena, tomara que na próxima gestão a cidade se enquadre e que o atual prefeito, o futuro prefeito... Doutor Serginho, mantenha, né? Pague essas pessoas em dia. São pessoas que estão com fome, né, o Júnior? São pessoas que têm ali seus pagamentos para poder cumprir todo mês. E é uma pena que mais um secretário se vai ao apagar das luzes, né? Faltando um mês aí para poder virar o ano. O doutor Davi Figueiredo foi embora. E, doutor Leandro, qual que é o seu posicionamento sobre essa população em situação de rua? Esse dado de situação de rua é um negócio até meio sui generis, porque entra aonde tem maioria de raça negra, sempre a gente vai encontrar um negócio sui generis para afunilar e afundar ainda mais, porque você vê, a gente fala, aqui em Cabo Frio tem um hino muito legal que é forasteiro, não há forasteiro, pois nesta terra todos são iguais. Mas aí, quando se trata, eu estou falando do morador de rua, não de situação de rua. Quando se trata do morador de rua, porque Raul Seixas também já falava, o homem tem direito de andar em toda parte do planeta sem passaporte, que o planeta dele e o planeta é nosso. Quando chega esse morador de rua aqui, o nosso município, que é hospitaleiro, nosso município que recebe bem o empresário, recebe bem o branco, porque aqui não tem forasteiro, todo mundo é igual, mas o morador de rua, ele, como você falou, doutor, ele quer botar numa conta para devolver para a cidade dele. Recambiar, na verdade. Em situação de rua é uma outra história. Mas o morador, porque tem gente que quer morar na rua e acabou, não quer voltar para casa, perdeu o vínculo com a família. Você encontra diversas pessoas que têm a rua como a sua moradia, é uma situação definida dentro de si. Agora, aquela pessoa que é morador em situação, não é isso? Sim. É morador em situação de rua. Eu estou falando, e eu não tenho experiência nessa área de assistência social. Uhum. Né? Mas a gente que é um estudioso de várias coisas já acaba, né, perpassando em vários setores da sociedade. E esse aqui é o que a gente perpassa. Ou em situação de rua, você não tem uma política de assistência séria em Cabo Frio para acudir essas pessoas. Porque a gente vê, por exemplo, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, várias mães com filho no colo pedindo para ela e usando o filho como escudo da sua pobreza. Eu ia chegar nesse tema aí mesmo. E aquilo é um verdadeiro absurdo. E eles colocam a culpa em quem? No Conselho Tutelar sem função. Não é função de Conselho Tutelar. Isso é função de uma política pública municipal. O Conselho é um órgão autônomo auxiliar do serviço da Secretaria. Agora, a Secretaria da Criança, e não é só nesse governo só se afunilou, só cruza os braços e acha que todos os problemas sociais que envolvem criança no município, inclusive esse que a gente acabou de falar, porque é grave, é do Conselho Tutelar. A ronda da Secretaria não funciona, a Secretaria não tem projeto para acudir esse pessoal. Você tem um equipamento importante em Cabo Frio, que eu já estive lá para vistoriar e já vi, e é um equipamento importante aqui no Parque Burle. Aqui, eu não sei o nome, mas funciona como mais ou menos uma casa de passagem. Sim, o abrigo da criança. O abrigo da criança e do adolescente. E de adultos também. Sim, né? E a casa de passagem. É um espaço importante, é um espaço legal, arejado, né? Aquilo é importante, mas eu acho que é mal utilizado, porque a população sabe pouco, porque a gente ouve muito programa, e eu acho que nem a população de rua, em situação de rua, sabe aquele espaço.
Verdade. E há muitas denúncias, doutor, de que muitas pessoas que vão até a casa de passagem, chega lá, tem pessoas que é ligada a uma denominação, são evangélicos, né? Religiosa, e eles praticamente meio que impõem que essas pessoas participem de cultos. Eu já participei aqui com o Dilei e já falei, casa de passagem não é igreja. As pessoas, o Estado é laico, as pessoas precisam diferenciar uma coisa da outra, porque uma pessoa que está em situação de rua não é uma questão somente espiritual. Ela está indo ali para procurar um refúgio ali, uma oportunidade para ela poder se tomar um banho, para ela poder se vestir, para ela poder se alimentar e ter ali um corpo de psicólogos, assistentes sociais, para que essas pessoas possam ali, ter a melhora na tua vida. E aí o que acontece? Não somente com a questão religiosa, que é fácil de lidar, porque a pessoa em situação de rua, o seu José que está em situação de rua e vai para casa de passagem, às vezes ele é um candomblecista, um budista ou até mesmo um ateu, e um equipamento público você pregar. Eu não sou contra, eu só acho que é o seguinte, se pode ter para evangélico, eu acredito que tem que ter para abrir para todas as religiões. Um espaço ecumênico, mais ou menos que se fala. Verdade. Né? Então eu sou dessa premissa que tem que ter um espaço para todos, nós temos que respeitar todas as religiões. Mas o pior de tudo, tenho denúncias de pessoas em situação de rua que quando chega na casa de passagem só tem macarrão para comer. E eu sei que é uma questão muito complicada, porque como eu te falei, eu fui assessor da dona Neuza Michelotti, e eu sei da dificuldade de compra de alimentos, mas poxa, se você tem uma gestão que pensa no social, se você primeiramente tem uma secretária ou um secretário de assistência social que pensa na população de rua, sabe que você precisa fazer ali uma compra sempre com 30% a mais, para que sempre, assim, Cabo Frio é uma cidade que recebe muitas pessoas. Então esse número de pessoas em situação de rua está sempre mudando. Agora você tem o relato de que só tem macarrão, eu sei que tem pessoas do outro lado que vai falar assim, mas já tá bom. Não, gente, não tá bom. Nós temos um orçamento fundo a fundo da Secretaria de Assistência Social que vem diretamente do governo federal para esse tipo de coisa. Então como que uma pessoa que está em situação de rua chega na casa de passagem e só come macarrão? Então é muito complicado, eu acho que tem que humanizar, eu acho que tem que ter gestão nessa cidade. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Rafael Peçanha, tá? Já foi vereador, já foi secretário de Ciência e Tecnologia, escreveu um livro, acho, do outro lado da ponte, uma pessoa que me inspira muito, muito respeito. Um beijo no teu coração, Rafael. Então, assim, o José Leandro e Guilherme, tá muito precarizada a questão em Cabo Frio. Hoje nós estamos falando sobre a consciência negra, mas todo dia morre um negro, todo dia tem um negro passando fome, todo dia tem uma mãe negra, a maioria que eu vejo são negras, com criança vendendo bala. Eu ia chegar nesse assunto, mas você adiantou bastante. E o que pode fazer? Você já falou, tem que ter políticas públicas que atendam essas famílias. Então fica aqui o nosso protesto, fica aqui esse espaço reservado à população de Cabo Frio, é a oportunidade que a população mais pobre do outro lado da ponte vai ter de ter um programa só teu, para falar que é teu. O Dilei abriu esse espaço pra gente, o RCI, eu fico muito grato, eu fico muito feliz, e eu só tenho que agradecer a oportunidade. Eu saio agora do celular para fazer uma live, que fazer no Facebook, no Instagram, e temos aqui agora o RCI, que é uma emissora maravilhosa, sabe? Muito bom. Eu acho que os empresários que estão nos assistindo agora venham fazer uma visita, venham investir num portal que de fato não tem um rabo preso, não recebe mesadinha de vereador, que aliás, falando de vereador, Júnior, tá uma vergonha. Se existe uma prefeita péssima como essa, é porque nós temos uma Câmara Municipal vergonhosa, pessoas que não lutam, eu quero saber, eu não vi um vereador, que fui candidato a vereador em 2020, fui candidato e vereador em 2024 agora, saí da praia que estava vendendo que tinha para ir lutar do lado dos servidores públicos, e eu não vi um vereador. Isso é uma vergonha. Ganham bem pra caramba, mas a maioria não foi. Eu sei o porquê. Porque com certeza o TID deve estar entrando no bolso, então não tem moral, eles não têm óleo de peroba para passar na cara, então não aparece. Então não pode cobrar da prefeita, porque se ela é péssima, é porque essa Câmara, não 100%, também é muito omissa. Comecem a ouvir mais as pessoas. Estou trazendo aqui 2 advogados, pessoas que moram do outro lado da ponte e que vão voltar mais vezes aqui para poder dar voz, para poder explicar para as pessoas os seus direitos. E eu falo para o senhor e para a senhora que está me ouvindo, só existe uma prefeita péssima como Magdala Furtado, vereadores péssimos como a maioria que está nessa Câmara Municipal, porque infelizmente
as pessoas não sabem voltar. Se o senhor e a senhora, a partir de hoje, começar a acompanhar o Em Pauta com Brizola, começar a acompanhar o Dr. José Leandro no seu Instagram, o Dr. Guilherme, vocês vão começar a se orientar muito melhor, e eu tenho certeza que na próxima eleição vocês vão conseguir votar melhor. Pessoal, não vendam seus votos, nós não estamos aqui em campanha mais não. Magdala, a partir de dia 1º de janeiro, ela já vai sumir de Cabo Frio, e nós teremos aqui outros políticos que nós vamos precisar, espero não usar o programa para poder criticar político, né? Então, assim, é um programa. E por que eu escolhi o RCI, o Dr. Guilherme e Leandro Júnior? Porque o Dilei, pelo que eu saiba, pelo que eu sei do tempo que eu conheço o Dilei não recebe mesadinha de vereador, de prefeito, não recebe nada de ninguém. Então aqui ele falou: Brizola, você pode tacar o pau mesmo, porque aqui não tem rabo preso com ninguém. Perguntei pro Dr. Guilherme, o Dr. Guilherme falou: Adriano, tem rabo preso com ninguém, pode falar. O Leandro Júnior também falou. Então é isso, esse espaço, Dr. Leandro. Eu acho que até no futuro vocês também podem aproveitar, vir mais vezes, para dar a oportunidade das pessoas saberem. Nem todo mundo sabe que ela pode procurar um advogado para ela poder saber dos direitos dela. Agora, para a gente finalizar isso daqui, Defensoria Pública, estão me perguntando aqui. Uma pessoa que procura a Defensoria Pública, doutor Guilherme, ela é bem tratada como se ela fosse num escritório particular ou não? Quero o seu ponto de vista, o ponto de vista do doutor Leandro, para a gente poder finalizar. Então, eu sou meio suspeito para falar porque eu estagiei durante 3 anos na Defensoria Pública. Então, permita que eu fale, doutor? Eu acho que... Por favor, o senhor já vai puxar o saco? Não é que eu vou puxar. Eu sei das dificuldades que ela demanda, mas eu vou puxar o... porque eu entendo hoje dizer... Eu acho o seguinte, a gente que é advogado e a gente recebe muitos clientes da Defensoria metendo o pau na Defensoria. E aí a gente vai olhar o processo, isso é da prática do advogado. Você vai olhar o processo, você vai olhar as petições, você vai olhar a decisão, você vai olhar o que a Defensoria fez, você vai perceber que o processo, muitas das vezes, são processos melhores que de alguns colegas. Que a Defensoria trabalha com primor, trabalha com presteza e querendo entregar o melhor ao cidadão que procura ela. E infelizmente, eu tenho essa experiência porque eu recebo... A gente trabalha com pobre, né? E trabalha com pobre, às vezes ele reclama tanto lá que traz para cá, vamos trabalhar. Isso, é uma demanda incrível que a Defensoria recebe e, de fato, é difícil dar conta, né? Mas eu quero parabenizar o trabalho da Defensoria Pública de todo o estado do Rio de Janeiro. E os defensores são bravos operadores do direito, são bravos. Tenha certeza que se há atraso, se há problema, muitas das vezes é do próprio judiciário. A Defensoria não. E o cliente que atende no meu escritório do companheiro vai atender num certo espaço de tempo, porque a gente tem uma carteira de clientes. Agora, você imagina a Defensoria para um estado inteiro, tem 100 vezes mais do que a gente para ter uma fila imensa. Então, eu quero parabenizar a Defensoria Pública, porque eu sou testemunha de que presta um excelente serviço. Não, com certeza, ainda mais aqui na cidade, né? Primeiro e segundo distrito. Porque a reclamação de muitas pessoas é o quê? Vai na Defensoria hoje, eles te agendam para daqui 2 meses. Só que é uma demanda muito excessiva. Eu falo tudo que a maior grande parte do declínio que eu aprendi na Defensoria de maneira técnica. Foram defensores excelentíssimos, só que a demanda acaba você não tendo aquela presteza. Nós vamos ao cartório cobrar o andamento do processo. A Defensoria já não vai, você tem que ir lá para ter informações. Então existe esse diferencial, existem defensores muito bons, só que aí você vê qual a pressa que você está. E os defensores são bons. E da sua demanda. São bons. Então, respondendo a pergunta aí da nossa audiência que está assistindo aí, da nossa ouvinte, ou da nossa... nem sei como que se fala, gente, me perdoa, mas eu acho que foi respondida a sua pergunta. Procure a Defensoria Pública, fica bem aqui na esquina da praça da Porto Rocha, né? E eles com certeza vão te atender. Como o doutor falou... A Defensoria Pública da Praça Porto Rocha é para primeiro atendimento. Quem já tem processo pode se dirigir ao Fórum do Braga. Mas Brizola, eu tenho uma certa condição, tenho um dinheirinho guardado debaixo do colchão, eu posso contratar esses 2 advogados que estão do seu lado aí? Agora... Fala, doutor Guilherme, o que você ia falar? Pode falar. Não, o que ele falou aí. Agora, se a senhora ou o senhor
tem aquele dinheirinho guardado aí debaixo do colchão, precisa de uma orientação, não quer esperar esse primeiro atendimento, que é uma burocracia, o judiciário ele é muito lento, né, doutores? Então você pode procurar no finalzinho, nós já estamos caminhando para finalizar o nosso programa, o Dilei e a Márcia já deu um tempinho aqui pra gente poder, porque a audiência está muito grande, eles estão aproveitando para segurar a nossa audiência, e daqui a pouco tem um sorteio também, tem um vale-compra aqui, um cartão, que eu peço que você compre comida, tá, gente? Vai ter um vale-compra aqui de R$100, não é moeda Itajuru, para daqui a pouco os vagabundos aí, os invejosos que estão assistindo, falar que eu tô dando cartão Itajuru aqui, não é não, tá? É um vale-compra de um parceiro nosso, que vai estar doando para vocês, tá? Então vocês vão poder comprar ali uma comidinha, ou até pagar uma continha. Então, pessoal, eu quero... Produção, a gente já pode começar a encerrar aqui? Ó, quebrando todos os protocolos aqui, o Dilei vai me matar. Ah, tá vendo a questão do sorteio, tá bom, pessoal? Pode ficar à vontade. Ah, é? Ah, entendi. Então, vou fazer um ping-pong aqui com o pessoal aqui pra gente poder gastar esse... Um amor, doutor Guilherme. Minha esposa, Grazi Silva. Como que é o nome da sua esposa mesmo? Grazi Silva. Grazi, um beijo. Ah, se ele falar outro nome também, né, Grazi? Chegar em casa, pô, fazer meu nome aqui com ela, né? Ela fala que eu nunca declino nada dela, pô. Você tem filho? Tem uma filhinha também, de 6 anos. Mãe da minha vida, minha pretinha. Ah, é? Tá lá, 6 anos. Entendi. Doutor José Leandro, um amor. Ai de mim, de não acompanhar o companheiro. Ai de mim, minha esposa, minha mulher, minha esposa, minha companheira, a suportadora desse homem aqui, Josimara Fernandes. Conheço. Apesar da idade de vocês, que é pouca, mas um sonho. Começando por você, José Leandro. Olha, sonho para definir é complicado, porque a gente tem muitos sonhos. Tem projeto, né? A gente sonha muito, a gente projeta muita coisa, então para definir não é fácil, Brizola. Não é fácil. E você, Guilherme? Então, eu tô tentando aí, eu tô com... Na verdade não é sonho, né? Eu tô com um projeto tentando aprender uma outra língua aí, pra ver se consigo fazer um mestrado ano que vem, vou tentar uma bolsa aí, mas ele tá em projeto ainda, tô rascunhando. Você tem uma ideia? Desculpa voltar aqui atrás um pouquinho. O sonho que eu tinha um sonho na década de 90. Eu não queria ser advogado, eu não queria ser técnico de contabilidade, nada, eu queria ser professor de matemática, esse era meu sonho. Aí eu fiz o ensino médio técnico de contabilidade, CRC, tudo. Aí eu fui fazer a faculdade de matemática na Ferlagos, fiz o vestibular em 1995 na Ferlagos. E tinham 50 vagas para a cadeira de matemática. Eu passei em 26º. Sabe o que me fez desistir? Porque eu gostava muito de matemática, mas eu gostava de equação, de inequação, mas detestava a geometria. E o vestibular, a maioria foi bissetriz, cosseno, seno, hipotenusa, e eu tinha horror àquilo. Eu passei, fui classificado, mas não fiz matemática, porque eu fiquei com medo que fosse só aquilo na faculdade. Aí fui fazer direito, mas querendo ser professor. Aí o que eu fiz? Era um sonho porque eu queria sala de aula. Eu já tinha, inclusive, depois que eu terminei meu ensino fundamental, que antigamente era a 8ª série, numa escola da cidade, me chamaram até para fazer, eu era bom aluno, me chamaram até para fazer uns trabalhos com os alunos da escola. E eu fui, gostei, eu queria ser professor. E aí o sonho eu realizei agora, Brizola. Eu fiz história e concluí colegial mês passado, e já chegou meu certificado, vai chegar o diploma. Isso era um sonho. Agora eu sou professor de história também. Ah, parabéns. Legal, parabéns, meu. Que orgulho, que felicidade. Doutor Guilherme, olha como é bom você ter uma jornalista que está nos assistindo. Tá brava comigo lá porque tem uns índios que entram na minha vida, né? Não sei se tem uns índios, uns mi aí fora, né? É internautas, tá bom, pessoal? Toda a audiência de um podcast é internautas. Vanessa, que vai ser mamãe agora, quero te dizer mais uma vez que eu te amo. Você é uma irmã que Deus me deu, tá? Parabéns pelo teu filho, um beijo pro Pedro, pra Adriane que tá nos assistindo. E olha como que eu sou importante. Tô sendo assistido pela senadora Heloísa Helena, isso não é pra qualquer um não. Tá bom, minha gente?
Deixa eu dar um abraço nela, que eu sou apaixonado pela Luísa. Então deixa eu falar pra vocês aqui. E no futuro nós vamos convidar a Heloísa Helena pra estar aqui assistindo. Deixa eu invadir. Invade aqui. Invade aqui. Luísa Helena, te amo, tenho fotos com você, muitas histórias. Apareça aqui. Que maravilha! Que bom, né? Que chique, né? Então, pessoal, nós estamos encaminhando agora para o final. Quero agradecer ao Dilei, a Márcia, que deu mais 30 minutos a mais. Depois do meu contrato vai estar daquele jeito. Eu vou ter que beber muita quentinha na praia. Cargo público eu não tenho, nem quero mais. Porque agora eu quero ser a voz do povo. Eu quero dar oportunidade, sabe, doutor Guilherme, do povo poder falar. E quando a gente está no governo, a gente não pode muitas vezes falar as coisas. E a pior coisa na vida, né, doutor Leandro, é quando a gente tem um rabo preso com alguém, né? Ih, que loucura. Não é verdade? Pessoal, quero agradecer vocês. Produção, a questão do sorteio, o pessoal quer saber do R$1 milhão que nós vamos sortear agora. Viu a estratégia para segurar a audiência? Viu? Viu? R$1 milhão. Será que a gente pode participar desse sorteio? Meu também? nome já tá aí? A gente pode participar? Eu quero meu nome aí nisso aí, hein? Ó, o doutor Guilherme falou que ele vai participar do sorteio, só que se ele tirar, ele dá mais R$200, tá? Ele devolve e dá mais R$200. Tá? Só tô aguardando a produção. Pessoal, então, agora vamos falar com o pessoal daqui de casa, né? Quero agradecer o carinho de vocês. Desde que eu conversei com o Dilei e apresentei para vocês aqui o nosso programa, falei que ia trazer pessoas que, de fato, leve até vocês informações, né? E a gente vai ter o nosso quadro agora, doutor Leandro Júnior, que é o Boca no Trombone. Você sabe que eu falo muita bobagem, né? Você me conhece, né? E agora o pessoal vai me ajudar a colocar a boca no trombone e falar mais coisas. Esse é um vídeo que vai aparecer aqui nos próximos programas. Tô ouvindo, meu amor, pode falar. Tá, pedi. Ah, é? Então, já pode encerrar o programa já ou posso... Encerra o quê? Pessoal, então quem tá colocando o nome lá, por gentileza, não coloque mais o nome que nós vamos encerrar agora. E agora vai sair o ganhador desse 1 milhão, tá bom, gente? Tô brincando, é um voucher com R$100 pra você poder comprar uma comidinha, comprar o que você quiser, pagar aquela conta de luz que a Enel tá cortando, ou a Prolagos, né? Fazer propaganda pra eles não. Vamos lá, vamos ver como vai funcionar. Como que vai ser, produção, esse sorteio? Você ainda toma aquele conhaquinho ainda? Nós estamos ao vivo, não precisa ficar com medo não. É porque a gente trabalha muito e se no final de semana você não der uma relaxada, eu literalmente enlouqueço. Então tem que ter uma válvula de escape. E você, doutor Guilherme, você com essa cara de santão e toma um conhaquinho de vez em quando, uma cervejinha? Pelo amor de Deus, eu tive que não tomar durante muito tempo, porque eu andei muito baleado da saúde. A gente vai pegando uma idade, a gente vai trabalhando muito e não se apercebe que é preciso, né, a gente com responsabilidade, com isso, com aquilo outro, você vai, né, não vê a hora de dar uma paradinha. Mas é necessário. E um conhaque no final de uma sexta-feira à noite, lá em casa, naquela roça, é uma beleza. Dorme que nem bebê. Você está convidado, Brizola. Falando isso, você quer falar, vai ter um evento amanhã. Você não perguntou, né? Desculpa, porque amanhã tem o Fórum da Comunidade Negra, e aí isso é bom dizer que são várias instituições organizadas que participam do fórum, o Ciência Lagos, o Movimento Cabo Frio de Pesquisa da Cultura Negra, o Afro Cabo Frio, uma série de entidades negras participam do Fórum da Comunidade Negra e decidiu numa reunião no mês passado que faria o 20 de novembro na comunidade quilombola de Botafogo. E nós abrimos nosso espaço para que fosse realizado lá no nosso espaço. Então, vai ser amanhã, na Estrada de Botafogo 1002, Estrada de Botafogo com esquina da Estrada de Trimumum. Começa às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã com um café, de 10 a 1 uma roda de conversa discutindo igualdade racial e 1 hora vamos para uma feijoada maravilhosa e depois vai ouvir uma musiquinha, tomar uma biritinha e fazer coisas de preto, aquela coisa de relaxar, de brincar, de conversar, de dançar, lá em Botafogo. Que bom. São convidados. Ô Márcia e Dilei, vocês estão ouvindo isso, né? Vocês estão ouvindo o convite que o Dr. José Leandro está fazendo aqui para vocês também, né? Você estende a eles, né, Dr. José Leandro? Com certeza, Dirley é uma pessoa de lá, é uma pessoa nossa. E a Márcia também, ela sabe disso. É verdade.
Se não convidar, vai de qualquer forma, tá vendo? Poxa, eu acho muito importante. Eu gosto muito de andar por Maria Joaquina. Você conhece a Maria Joaquina, doutor? Sim, conheço. Infelizmente, eu costumo falar que Maria Joaquina é a faixa de Gaza, sinagoga também, o pessoal de sinagoga, um beijo no coração de vocês. Olha, agora vocês têm um programa só de vocês, hein? O Em Pauta com Brizola só tem o nome Brizola, mas é de toda a população. Quer denunciar? Vem aqui, a escola tá faltando merenda, ônibus não tá funcionando, não tem medicamento, manda pro Brizola, manda pro Dilei, que nós adoramos fazer essas denúncias. E olha, eu quero me solidarizar com toda a população que depende de medicamento público. A farmácia central, né, foi fechada porque os funcionários não estão recebendo e por falta também de insumos, medicamento, um esparadrapo não está tendo na farmácia. Isso é uma vergonha, né, doutor José Leandro? É uma vergonha que acontece em Cabo Frio, é de uma vergonha internacional, para a gente poder colocar o grau de irresponsabilidade de uma gestão, porque é muito sério. A gente já viu outros movimentos em Cabo Frio, dessa grandeza que está ocorrendo nesse fim de governo, mas eu acho que, embora a Lair tivesse ficado mais tempo com a folha atrasada do que esse governo, me parece que esse está sendo mais pernicioso que o próprio Alair. Me parece. Porque eu não sei se era questão de prioridade. Hoje, por exemplo, eu vi caminhões, máquinas buzinando pela cidade por falta de pagamento da prestação de serviço. Estou vendo diversos setores da cidade, da prefeitura. Agora eu passei ali naquela clínica hiperbálica, e naquele Santander, perto da prefeitura, perto da delegacia, cartaz de greve. A farmácia, parece do PAN, também greve. Várias unidades de saúde fechadas, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu nunca vi isso em Cabo Frio. Uma cidade tem uma arrecadação bilionária dessa, passar por isso. Bom, pessoal, chegou a grande hora. Olha, a Márcia, ela desfez um aquário, gente. Foi uma barulheira aqui. Eu achei que tinha caído a laje que ela me mostrou. Ô, Márcia, entra aqui, você, vem cá. O Dilei tá por aí também? Vamos quebrar o protocolo hoje. Vem cá, Dilei. O Dilei deve ter mais processo do que eu. Na verdade, eu chamei vocês dois aqui. Eu vou para agradecer, Dilei. Não sei se a câmera tá pegando vocês. Pode entrar aqui também, Everton. Eu aprendi uma coisa na vida, que gratidão a gente não acha em vitrine de shopping, né? Gratidão a gente conquista, a gente tem através daquelas pessoas que são nossos amigos, nossos parceiros. E eu sempre tive um sonho, o Everton sabe disso. A minha primeira live, eu tô até um pouco emocionado, eu fiz no Facebook. E caía a conexão, porque lá no Porto do Carro, onde eu usava, a internet não era muito boa e meu aparelho também não era muito bom. Eu sempre gostei disso, de ligar a câmera, às vezes tendo dificuldade na fala, até mesmo na escrita, mas eu sempre tive coragem. Eu acho que ligar a câmera e você ter coragem de falar com as pessoas é um ato de coragem. E eu não posso deixar, Dilei e Márcia, de agradecer vocês por me receberem aqui, de me tratar com muito carinho, com muita emoção. Esse é o primeiro programa de muitos que vão vir aqui. Vai vir muito programa, Márcia. A Márcia ficou preocupada porque eu vou precisar viajar em abril, mas ela falou assim: Adriano, você não vai perder o seu programa, não. Então eu quero agradecer, Dilei, você pela sua simplicidade, por você de fato não ser um cara vendido, não ter rabo preso com ninguém, para você ter essa coragem de ir na Câmara Municipal, em frente à Prefeitura, junto comigo e com o Everton, para a gente bater panela e denunciar mesmo. Então, poucas as pessoas que nós temos, que eu tenho do meu lado, que tem caráter. E aqui está o Dr. José Leandro, está o Dr. Guilherme, que eu conheci agora, mas é um homem de história, e tem aqui a Márcia, o Dilei e o Everton, que é uma pessoa que dispensa comentário, uma pessoa que eu amo, depois de Deus é a minha coluna. Então, minha gratidão, tá, por vocês, e obrigado por essa oportunidade. Agora eu vou fazer o sorteio do pessoal, que o pessoal ficou aqui, a maioria porque me amam, e depois por causa do voucher de R$100. Muito obrigado, tá mal, Márcia? A gente que agradece. Deus te abençoe. Dizer que o espaço aqui, ele é feito para isso, por isso que
O meu marido sempre fala, a gente aqui não tem rabo preso com ninguém, a gente não tem bandido de estimação. E a gente quer mostrar que as pessoas simples, como ele diz, aqui é para dar voz a quem não tem voz. Exatamente. E pra gente é uma honra no seu primeiro programa ter esses homens aqui que representam tanto pra gente. Muito né? obrigado. E é isso, é falar de comunidade, é falar de negritude, é falar de cota, é falar da violência que está cada dia maior, né? Ou sempre teve, mas agora tem mais visibilidade, porque as pessoas de coragem usam o celular. Embora a gente tenha esse espaço aqui, a gente tem que motivar que todos usem. Venham usar esse espaço, mas usem o celular, é a arma que a gente tem na mão. Exatamente. Obrigado, Muito tá, meu obrigado, amor? eu Deus que te abençoe. agradeço. Dizendo aqui depois da fala. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade, obrigado por acreditar. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, Deus te abençoe. Vamos lá, vamos pro que interessa, né? Eu não vou deixar a mão nem do Dr. Guilherme, nem do Dr. Júnior sortear, porque eu sei que o pessoal tá na expectativa de que o Adriano traga sorte, assim como os outros projetos que nós criamos para a cidade de Cabo Frio. Vou fazer esse sorteio daqui, Everton. Ó, pessoal, quem aí, ó, tá assistindo... As bolinhas da Libertadores. Fala. Eu combinei com o dono do mercado que eu ia pegar o nome de um amigo meu. Tô brincando, tá, gente? Tá aqui, eu vou ler aqui. Claudiana Bavoné, que é o Bavone, alguma coisa assim, gente. Claudiana Bavone, não sei, ela deve me conhecer, mas eu não lembro dela. Claudiana, se você está assistindo até agora, quero agradecer pela sua confiança, pela oportunidade de todos e de todas. Toda terça-feira vai ter um brinde aqui. Quero aproveitar os senhores e as senhoras que estão nos assistindo, que venham patrocinar o nosso programa, o nosso Em Pauta com Brizola, e venham conversar com o Dilei e com a Márcia também. Eles têm espaço aqui para poder apresentar a mercadoria de vocês, a empresa de vocês. E olha, o RCI é um programa muito bom, não tem rabo preso com ninguém aqui, você pode expor sua marca e o preço é muito bom. Não vou falar aqui, é R$1 por mês, gente, tô brincando, é 1 milhão também, não é brincadeira. Venham conversar com a Márcia, com o Dilei, a equipe dos meninos e das meninas que estão aqui atrás são maravilhosos, carinhosos, tá bom? Então venham pra cá, venham anunciar aqui. Ah, de nada, meu amor, que voz é essa, hein? Olha, eu vou voltar em estado, como que é quando você reseta o celular? Como? Origem de fábrica, eu vou botar origem de fábrica, você continuar falando assim no meu ouvido, hein? Então, pessoal, venham anunciar aqui. E olha, nós vamos ter o quadro Boca no Trombone e vamos também oferecer, a Márcia autorizou eu colocar um vídeo aqui da senhora e do senhor que vende uma coxinha, um bolo de pote, faz uma unha, faz alguma coisa, você vender o seu peixe. Então nós vamos ter o quadro aqui, venda teu peixe, e eu vou colocar aqui por 10 segundos, e o seu telefone, seu Instagram, e eu vou ajudar na nossa grande comunidade a você a vender seu peixe, tá bom, pessoal? Um beijo no coração, parabéns para a ganhadora, e toda terça-feira o Em Pauta com Brizola às 20 horas em ponto, tá bom? Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite.